Imagine um dia frio de fevereiro de 1809, quando nasceu um dos maiores gênios da história, Charles Darwin. Sua história começa em Shrewsbury, uma cidade encantadora no interior da Inglaterra, onde o ar respira tradição e a comunidade acolhe com calor humano. Seu pai, Robert Waring Darwin, era um médico respeitado, figura imponente que marcava presença não só pela estatura, mais de 1,80 m, mas também pelo peso considerável, que chegava a impressionantes 150 quilos. O jovem Charles olhava para ele com admiração, lembrando-se mais tarde: nunca vi homem tão grande em todos os sentidos. Quem diria que anos depois, o filho seguiria os passos do pai na medicina? Mas a infância de Darwin foi marcada por uma perda dolorosa. Sua mãe, Susanna Wegwood Darwin, uma mulher de elegância e sensibilidade, faleceu subitamente quando ele tinha apenas 8 anos. As memórias que restaram eram fragmentos: o vestido preto de veludo que ela usava no leito de morte, a mesa de trabalho com seus detalhes peculiares. O resto se apagou com o tempo, como se a dor tivesse borrado as lembranças mais ternas. No entanto, o sangue de inovadores corria em suas veias. Seu avô paterno, Erasmus Darwin, era um visionário à frente de seu tempo. Médico, poeta e inventor, ele ousou desafiar os limites do conhecimento com ideias revolucionárias. Em seu poema Os Amores das Plantas, publicado em 1789, já esboçava teorias sobre a transformação das espécies, falando até de órgãos vestigiais, como os mamilos nos homens ou as asas atrofiadas de certas moscas. Mas não parou por aí. Projetou um motor movido a hidrogênio e oxigênio, décadas antes de a ecologia virar pauta. Idealizou pontes elevadiças para canais e até uma máquina copiadora, antecipando tecnologias que só ganhariam vida muito depois. Erasmus era um homem de escolhas ousadas. Quando o rei George III lhe ofereceu o cargo de médico real, ele recusou. Preferiu dedicar-se à poesia e fundar o Lunar Society of Birmingham, um círculo de mentes brilhantes, industriais, cientistas, poetas, que se reuniam para debater ideias capazes de mudar o mundo. Infelizmente, seu filho Robert, pai de Charles, não herdou essa paixão pelos estudos do pai. Pelo contrário, tentava a todo custo direcionar o jovem para a medicina, ignorando o legado intelectual da família. Charles cresceu em um lar movimentado com 3 irmãs mais velhas, um irmão mais novo e a figura carinhosa de sua irmã Caroline, que lhe deu as primeiras lições em casa. Aos 9 anos foi enviado para a escola do Dr. Butler, em Shrewsbury, onde, apesar de morar a apenas 1 quilômetro de distância, internava-se como aluno. Mas a saudade falava mais alto, muitas vezes escapava correndo para casa antes do anoitecer só para revê-los. Essa necessidade de conexão afetiva revelava algo profundo em sua personalidade, a busca por equilíbrio emocional, um valor que carregaria pela vida. Desde cedo sua curiosidade era insaciável. Devorava livros de poesia, Byron era sua paixão, encantava-se com Shakespeare e sonhava com viagens a terras distantes. Mas foi a ciência que realmente o cativou. Seu irmão, fascinado por química, montou um laboratório improvisado no jardim da família, e Charles não perdeu tempo. Mergulhou nos experimentos, aprendendo a manejar instrumentos como o barômetro. As férias em família na costa do país de Gales foram decisivas. Ali observou pela primeira vez como a natureza se reinventava. Insetos e flores diferentes dos que conhecia em Shrewsbury, um mundo de possibilidades que o intrigava. Aos 16 anos, seu desempenho escolar o levou à Universidade de Edimburgo, instituição de prestígio na formação de médicos. Seu pai, orgulhoso, via ali o caminho natural para o filho. Mas a realidade não correspondia às expectativas. As aulas eram monótonas, a abordagem teórica e distante da prática. Charles sentia-se deslocado, frustrado com a falta de estímulo. Ainda assim, foi lá que apresentou seu primeiro trabalho acadêmico à Sociedade Pliniana e conheceu o Dr. Grant, um professor que anos depois, apoiaria suas teorias evolucionistas. 2 anos depois, uma verdade se impôs: a medicina não era seu chamado. Edimburgo havia sido uma experiência enriquecedora, mas não suficiente para preencher sua sede de conhecimento. O mundo o aguardava, e Darwin estava pronto para descobrir seu próprio caminho, um caminho que mudaria a história para sempre. O destino, porém, tinha outros planos. Seguir os passos do irmão e abandonar a medicina não foi uma rendição, mas um realinhamento com sua essência. Seu pai, embora preocupado, viu nele um potencial que transcendia os limites de um consultório. A igreja poderia ser o caminho. E assim, com apenas 19 anos, Darwin desembarcou em Cambridge, onde Christ's College o recebeu não como um estudante qualquer, mas como um espírito ávido por algo maior.
Os corredores da universidade ecoavam com o riso de jovens que, como ele, preferiam a paixão pela descoberta às aulas convencionais. Entre tiros no campo de caça e debates acalorados, Darwin encontrou seu verdadeiro currículo, a amizade de mentores que moldariam seu futuro. Enslow, o professor de botânica cujo coração generoso abria portas, inclusive a do Beagle, era um daqueles raros gênios que uniam sabedoria e humanidade. Sedgwick, o geólogo, lhe ensinou a ler as páginas da Terra como um livro aberto. E entre eles, Darwin floresceu, mesmo quando os livros de teologia permaneciam fechados em sua mesa. Foi em 1831, no auge dessa transformação, que uma carta de Enslow chegou como um chamado do destino. Há um navio, um capitão e uma oportunidade que parece feita para você. O Beagle, uma embarcação da Marinha Real, precisava de um naturalista. Sem salário, sem garantias, apenas a promessa de um horizonte infinito. Darwin soube na mesma hora que aquela era sua chance. Mas havia um obstáculo, seu pai. Por favor, tio Josiah, fale com ele, suplicou, a voz trêmula de uma determinação que nem a desilusão do pai poderia abalar. Os vedivuvô de sua família por casamento intervieram. E em 27 de dezembro de 1831, o HMS Beagle partiu de Devonport com um jovem a bordo que, apesar do diploma em teologia, carregava no peito a alma de um explorador. Sozinho, sem a experiência acadêmica que muitos julgavam essencial, Darwin transformou a solidão em vantagem. Seu cronograma a bordo era uma sinfonia de disciplina e curiosidade, meteorologia pela manhã, biologia à tarde e às noites, as palavras de Milton e Humboldt para alimentar sua imaginação. O paraíso perdido lhe falava de origens, o relato pessoal de Humboldt de mundos por desvendar. Enquanto o navio cortava as águas do Atlântico, ele lutava contra o enjoo no Estreito de Biscaia, mas jamais contra o entusiasmo. Fitzroy, o capitão de sangue aristocrático e temperamento explosivo, foi seu primeiro teste. Discussões acaloradas sobre a escravidão, que Darwin abominava, quase o fizeram desistir. Mas algo manteve ali, a certeza de que aquelas águas levavam a respostas que ninguém mais ousara buscar. E quando o Beagle ancorou em Santiago, nas ilhas de Cabo Verde, Darwin pisou em terra como um homem renascido. As rochas vulcânicas, marcadas por conchas e corais fossilizados, lhe sussurraram segredos de um passado remoto. Aqui, pensou, a Terra conta sua própria história. Em fevereiro de 1832, a Bahia o recebeu com um caos de delícias, suas próprias palavras para descrever a exuberância que o cercava. A natureza, em sua forma mais grandiosa, desafiava qualquer tentativa de catalogação. Era viva, pulsante, quase insolente em sua beleza. E Darwin, com sua rede de plâncton e cadernos de anotações, soube que não estava apenas observando o mundo, estava reescrevendo sua compreensão sobre ele. Cada espécime coletado, cada formação geológica estudada, cada debate com os marinheiros, como o jovem Sims Covington, que de grumete se tornou seu assistente, era um passo rumo à revelação que mudaria tudo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e no fundo, Darwin já pressentia, aquelas viagens não eram apenas uma expedição, eram o prelúdio de uma revolução. Não havia pressa que valesse mais que a descoberta. Cada parada forçada, seja para examinar um inseto desconhecido, seja para registrar a luminosidade iridescente de uma borboleta, era um convite à maravilha. Mas nem tudo era beleza no caminho. Ao desembarcar no Brasil, Darwin se deparou com uma realidade que o perturbou profundamente, a escravidão, ainda enraizada na sociedade como uma ferida aberta. Em suas anotações, as palavras tremiam entre a indignação e a esperança. Desejo que um dia eles encontrem força para se libertar das correntes que os oprimem. Era um desejo tímido, quase um sussurro, mas que revelava a sensibilidade de um homem que, mesmo imerso nas leis da natureza, não podia ignorar as injustiças humanas. Botafogo, com sua lagoa serena e ares de vila pacata, tornou-se seu refúgio temporário. Ali, entre a agitação de Rio de Janeiro e a vastidão do interior, Darwin estabeleceu uma rotina meticulosa. Um dia para coletar, outro para preservar, um terceiro para refletir. Não era mero acaso, era método. E o método, ele sabia, era o caminho para desvendar os segredos que a Terra insistia em guardar. Cada espécime, cada observação, era uma peça a mais no mosaico que começava a tomar forma em sua mente. Mas a natureza, como a história, não se deixa dominar sem resistência. Quando o Beagle zarpou rumo a Montevidéu, o vento trouxe consigo não apenas o sal do oceano, mas os ecos de uma revolução. A cidade, recém-nascida de sua independência, fervilhava com a tensão entre facções políticas.
Fitzroy, prudente, optou por não ancorar, uma decisão que poupou a tripulação de se ver envolvida em um conflito que não era seu. Ainda assim, a violência os alcançou. Um tiroteio com um navio argentino, um lembrete de que o mundo dos homens podia ser tão imprevisível quanto o das marés. E então, vejam só, o destino os levou de volta a Montevidéu, onde Darwin, mais uma vez, se viu preso, desta vez pelo tempo. Uma tempestade o confinou por uma noite inteira, mas nem mesmo o frio cortante ou o vento uivante conseguiram apagar sua curiosidade. Foi ali, entre a escuridão e o desconforto, que ele encontrou vestígios de um passado perdido, fósseis de criaturas gigantescas, como o tatu canastra e a preguiça terrestre, que já não pisavam na terra, mas cuja existência desafiava tudo o que se acreditava sobre a criação. A cada parada, Buenos Aires, Patagônia, as planícies áridas onde o sol queimava e o vento secava a garganta, Darwin colecionava não apenas espécimes, mas experiências que o marcavam no corpo e na alma. Os mosquitos o devoravam, a sede o atormentava e os jaguares, espreitando nas sombras da floresta, lembravam a todos que a natureza não era um jardim domesticado, mas um reino de forças indomáveis. E mesmo assim, ele avançava. Mesmo quando a cidade de Buenos Aires se fechou para ele, cercada por mais uma revolução, Darwin permaneceu. Esperou. Observou. Porque sabia que além das barreiras políticas e das adversidades, havia algo maior a ser descoberto. Até que finalmente o Beagle rumou para o sul, em direção ao rio Santa Cruz. O navio, cansado de tantas batalhas contra as águas, precisava de reparos. Mas era apenas o prelúdio para o que viria, a expedição aos confins da cordilheira, uma jornada de 245 milhas rio acima, através de paisagens que pareciam desafiar a própria noção de tempo. Fitzroy, sempre ambicioso, sonhava com glórias cartográficas. Darwin, por sua vez, buscava algo mais profundo, as cicatrizes da terra, as camadas de história escritas nas rochas. E quando, em junho de 1834, o Beagle cruzou para o Pacífico, não era apenas um oceano que se abria diante deles. Era um novo capítulo. Um convite para desvendar os mistérios dos Andes, onde o ar rarefeito e as altitudes vertiginosas revelariam, mais uma vez, que a Terra não era estática. Era viva. E como tudo que é vivo, estava em constante transformação. Darwin, já debilitado pela doença que o acompanharia pelo resto da vida, não recuou. Subiu. Observou. Registrou. Porque cada passo, cada anotação, cada febre suportada era um degrau a mais na escada que o levaria não apenas ao topo das montanhas, mas à compreensão de uma verdade que mudaria o mundo para sempre. Não eram apenas meses, mas anos de dedicação meticulosa. Darwin passava horas a fio classificando, etiquetando e analisando centenas de espécimes geológicos, cada um deles uma peça do quebra-cabeça que a natureza, em sua sabedoria infinita, havia espalhado pelo globo. O tempo longe de casa já se estendia por mais de 3 anos e meio de tempestades, de sol escaldante, de noites em terra firme e madrugadas no convés, de febres que o dobraram ao leito e de descobertas que o ergueram além dos limites do conhecido. Suas cartas, embora carregadas da saudade que só o exílio prolongado conhece, transbordavam de uma paixão inextinguível, a excitação de quem sabia estar à beira de algo grandioso, de quem ansiava por retornar não apenas ao lar, mas à mesa de trabalho, onde aquelas observações poderiam, finalmente ganhar forma e sentido. E então, em 7 de setembro de 1835, o Beagle rumou para um arquipélago que o destino parecia ter reservado especialmente para ele. As Ilhas Galápagos, um nome que dali em diante ecoaria como sinônimo de revelação. Ao ancorar diante daquelas terras vulcânicas, algo em Darwin se transformou. A geologia que até então o fascinara cedeu espaço a um novo chamado, a vida em sua diversidade mais pura, mais eloquente. Era como se as próprias ilhas sussurrassem segredos em uma linguagem que apenas ele, com sua mente aguçada e seu olhar atento, poderia decifrar. O que mais o impressionou? A semelhança estonteante entre as espécies daquelas ilhas e as do continente sul-americano, e ao mesmo tempo as sutis, mas inegáveis, diferenças que as distinguiam. Os tentilhões, aqueles pequenos pássaros de bicos tão variados, tornaram-se sua obsessão. Um bico aqui mais robusto feito para quebrar sementes duras, outro ali fino e preciso, ideal para capturar insetos. Não eram meras variações ao acaso. Eram respostas, adaptações. Uma coreografia perfeita entre a forma e a função, esculpida pela mão invisível porém implacável do ambiente. É notável, anotou, como certos indivíduos estão mais bem equipados para explorar recursos específicos. Parece quase intencional. Mas a verdade ele ainda não podia nomear. Apenas pressentia.
Os moradores locais, com sua sabedoria prática, já conheciam aquilo que a ciência ainda não havia formalizado. Olhando para uma tartaruga ou um pássaro, podiam dizer, sem hesitar, de qual ilha vinham. São todos iguais, mas diferentes, lhe disseram, como se fosse óbvio. E era. A natureza não gosta de repetições exatas, prefere a sinfonia das variações. Darwin, então, começou a entrever o que mais tarde se revelaria como o fio condutor de toda a vida, a seleção natural, o mecanismo silencioso que, geração após geração, esculpe as espécies à imagem das demandas do mundo. 4 semanas se passaram naquelas ilhas encantadas, 4 semanas que mudariam tudo. Quando o Beagle zarpou rumo ao Pacífico Sul, levando consigo não apenas espécimes, mas uma pergunta que ardia na mente de Darwin: por que em ilhas tão próximas, a vida assume formas tão distintas? A resposta ainda era um borrão no horizonte, mas ele já sabia que ao retornarem à Inglaterra, aqueles pássaros, aqueles répteis, aquelas plantas não seriam apenas lembranças de viagem. Seriam provas. E enquanto o navio cortava as águas em direção à Nova Zelândia, onde testemunharia o trabalho dos missionários com uma mistura de admiração e melancolia, seus esforços merecem todo o reconhecimento, escreveria, sem ainda perceber como a interferência humana, mesmo bem intencionada, poderia desequilibrar os frágeis fios da teia natural. Darwin continuava a conectar os pontos. Cada parada, cada novo território, era mais uma página do livro que a Terra escrevia há milhões de anos. Na Austrália, a devastação causada pelas doenças europeias entre os povos nativos o chocou profundamente. Que ironia, deve ter pensado, que a mesma civilização que se gabava de progresso carregava consigo a semente da destruição. Mas mesmo ali, entre a dor e a perplexidade, seu olhar de naturalista não descansava. Os marsupiais, tão distintos e tão semelhantes aos de outros continentes, lhe sussurraram mais uma vez: a vida não é estática. Ela se ramifica, se reinventa, se adapta. E então, após quase 5 anos de viagem, quando Beagle finalmente avistou as costas de Falmouth, em 2 de outubro de 1836, Darwin não era mais o mesmo jovem que partirá. Carregava consigo não apenas malas cheias de espécimes, mas uma mente transbordando de ideias que, uma vez semeadas, fariam tremer os alicerces da ciência. Ao pisar em solo inglês, ao reencontrar o abraço da família e o reconhecimento tardio do pai: você provou, meu filho, que sua paixão não era mero capricho, ele sabia. A jornada física havia terminado, mas a intelectual mal começara. Cambridge e Londres o receberam como a um herói, e não era para menos. Seus relatos, publicados no Zoology of the Voyage of the HMS Beagle, fascinaram até os mais céticos. Os grandes nomes da ciência, como Lyell, com sua teoria do uniformitarismo, a ideia de que as mesmas forças que moldam a Terra hoje agiram no passado, e Oquer, o jovem botânico de espírito afim, tornaram-se seus aliados. Era entre eles, nas conversas que se estendiam até altas horas, que Darwin ousava dar voz às suas hipóteses mais ousadas. E se começava e o mundo parecia se abrir em possibilidades. Até que, em julho de 1837, ele iniciou um caderno que chamaria, com modéstia enganosa, de A Transmutação das Espécies. Não era um simples livro. Era o início de uma revolução. E como toda revolução, começaria com uma pergunta, e terminaria com uma verdade que ninguém mais poderia ignorar. Menos de um ano depois, aquelas anotações dispersas em cadernos de couro desgastado já esboçavam o que hoje conhecemos como a teoria da seleção natural, não como uma mera hipótese, mas como o alicerce sobre o qual se ergueria toda uma nova compreensão da vida. Era como se Darwin, com sua caligrafia meticulosa, estivesse traçando as linhas mestras de um edifício intelectual que abalaria os alicerces do pensamento humano. Cada página era um teste, cada rabisco uma batalha contra o dogma, cada dúvida uma faísca de genialidade prestes a incendiar a ciência. E que faísca era aquela? Em meio a observações sobre reprodução sexual, esse mecanismo surpreendente que multiplica a variabilidade entre os seres, em contraste com a monotonia da reprodução assexuada, ele percebeu algo revolucionário: a natureza não seguia um plano pré-determinado. As diferenças entre os indivíduos, aquelas pequenas ou grandes variações ao acaso, não eram erros a serem corrigidos, mas matéria-prima da própria evolução. Alguns traços favoreciam a sobrevivência, outros condenavam. Alguns permitiam que um organismo florescesse em seu nicho, outros o deixavam à mercê da extinção. Não havia um designer por trás daquilo, apenas o implacável jogo das probabilidades filtrado pelo ambiente. Darwin viu o que poucos ousaram enxergar: que a vida não era uma escada ascendente rumo à perfeição,
mas uma rede intrincada de experimentos, onde cada espécie era um ramo de uma árvore ancestral, moldado pelas pressões de seu tempo. Os fósseis que estudava não eram relíquias isoladas, mas pistas de um passado comum. O Megatherium extinto e os tatus sul-americanos não eram criações distintas, mas primos separados pelo tempo, divergindo a partir de um mesmo tronco. Era como se a natureza, em sua infinita paciência, estivesse escrevendo uma história, e Darwin, pela primeira vez, conseguia ler seus capítulos perdidos. Mas havia um problema. Um abismo lógico que o atormentava. Como aquelas variações aleatórias se fixavam. Como a seleção atuava na prática. Até que em outubro de 1837, enquanto folheava o ensaio de Malthus sobre população, a peça final do quebra-cabeça clicou. A resposta estava na luta pela existência, não uma batalha sangrenta, mas uma competição silenciosa, onde os mais adaptados deixavam mais descendentes, e os menos preparados simplesmente desapareciam. Era cruel? Talvez. Era eficiente? Absolutamente. A seleção natural não tinha piedade, mas tinha propósito: esculpir, geração após geração, seres cada vez mais ajustados ao seu mundo. A partir daquele momento, Darwin soube que sua vida tinha um novo rumo. Não se tratava mais de colecionar espécimes ou anotar curiosidades, era uma missão. Provar que a seleção natural não era apenas uma ideia elegante, mas a força invisível que explicava desde o bico dos tentilhões até a resistência das bactérias. E ele se dedicaria a isso com uma obsessão quase religiosa, acumulando evidências, trocando cartas com naturalistas do mundo inteiro, transformando Dalhousie em um arsenal científico. Mas mesmo um gênio precisa de pausas. E em 1837, entre uma anotação sobre fósseis e outra sobre herança, Darwin fez algo inesperadamente humano. Sentou-se com uma folha de papel e traçou duas colunas: casar e não casar. Do lado esquerdo, anotou as vantagens: companheirismo, uma voz feminina na sala, filhos para herdar meu trabalho. Do lado direito, os custos: menos liberdade, menos viagens, mais despesas. Era um método científico aplicado à vida pessoal, e o resultado? Um veredicto escrito com a mesma precisão com que analisava uma amostra geológica: casar, casar, casar. QED. E assim, em 11 de novembro de 1838, Charles Darwin, o homem que desvendaria os segredos da vida, se ajoelhou e pediu Emma Vegevood em casamento. O ano seguinte começou com uma mudança: a casa em Abergavenny Street, a nomeação para a Royal Society e então, Done, a pequena vila em Kent com sua paz rural, tornou-se o refúgio perfeito para um espírito inquieto. Lá, entre jardins e estufas, Darwin poderia observar, experimentar e escrever. Enquanto nos cômodos ao lado, o riso de seus filhos, o primeiro, William, nascido em dezembro de 1839, ecoava como um lembrete de que a vida, em todas as suas formas, continuava a evoluir. E ele, com sua mente brilhante e seu coração de pai, estaria lá para testemunhá-la. Mas por trás dessa revolução intelectual, havia um homem que lutava não apenas contra as resistências do mundo, mas também contra as próprias limitações do corpo. Desde 1837, Darwin carregava consigo uma série de males que o acompanhariam até seu último suspiro, em 1882. Quando seu pai faleceu, ele estava tão debilitado que nem mesmo pôde comparecer ao funeral, um lembrete cruel de que até os gigantes da ciência são feitos de carne e osso. Imagine só, após uma apresentação científica, seu amigo poderia precisar de dias para se recuperar. Essa era a realidade de Darwin, um gênio cuja mente brilhava enquanto o corpo, muitas vezes, o traía. E havia mais: a dúvida. Uma sombra que pairava sobre ele, mesmo quando sua teoria da evolução já se desenhava como uma das maiores descobertas da humanidade. Ele era tão meticuloso, tão determinado a expor suas ideias ao mundo, que não poderia esperar mais. Havia reunido montanhas de evidências prontas para silenciar qualquer cético. O que começou como um ensaio breve transformou-se em um rascunho de 230 páginas, repleto de provas irrefutáveis. Mas hesitou. Por um momento pensou em guardar tudo para si, até que amigos como Oquer e Lyell, impressionados com sua genialidade, o incentivaram a compartilhar. O mundo precisa saber, devem ter sussurrado. E eles estavam certos. Foi então que chegou a carta de Alfred Russel Wallace. Um instante de sincronicidade científica. Ali, em poucas linhas, estava uma ideia quase idêntica à sua. Darwin poderia ter se sentido ameaçado, mas agiu com nobreza. Não queria roubar o mérito de Wallace, afinal, a descoberta era tão grandiosa que merecia ser celebrada, não disputada.
E assim, em um gesto de generosidade intelectual, seus trabalhos foram apresentados juntos, lado a lado, perante a Linnean Society, em 1º de julho de 1858. Um marco. Um prelúdio. Aquilo o impulsionou. A origem das espécies nasceu dessa urgência, escrita em 13 meses de fervor criativo. 10 outros livros viriam depois, cada um aprofundando sua visão do mundo natural. Mas por que demorou tanto para publicar? Porque Darwin não era apenas um teórico, era um obsessivo. Queria provas incontestáveis. E entre uma descoberta e outra, perdeu-se no estudo das cracas, fascinado por seus processos reprodutivos, pelas variações fenotípicas que revelavam os segredos da seleção natural. Wallace, sem dúvida, acelerou o processo, mas a obra já estava madura, pronta para sacudir os alicerces da biologia. E sacudiu. Quando A Origem foi lançada em 22 de novembro de 1859, o impacto foi imediato. A primeira edição esgotou-se no mesmo dia. As seguintes, ampliadas e refinadas, consolidaram sua revolução. Huxley, o bulldog de Darwin, não poupou elogios. Como foi tolo não ter pensado nisso antes, teria exclamado. Outros gigantes da ciência, como Ocker, Lyell e até o naturalista Tristram, alinharam-se ao seu lado. Mas nem todos aplaudiram. Os críticos surgiram, alguns com argumentos científicos, outros com fervor religioso. Philip Gosse em Omphalos insistia que Deus criará o mundo exatamente como víamos fósseis e tudo mais sem necessidade de evolução. Adam Sedgwick, geólogo respeitado, acusou Darwin de abandonar o método baconiano, a essência da ciência empírica. E então veio Richard Owen, um anatomista brilhante e implacável, cuja resenha de A Origem Darwin descreveu como maligna e engenhosa. A Igreja, por sua vez, viu nele uma ameaça. Henry Trimen, botânico e clérigo, atacou suas ideias como um golpe contra a doutrina da criação. Não à toa, Darwin foi rotulado como o homem mais perigoso da Inglaterra. O auge desse conflito explodiu no debate de Oxford, em 1860. Lá, o bispo Samuel Wilberforce, com sua oratória afiada, tentou ridicularizar a teoria evolutiva. Mas Huxley, em sua plenitude intelectual, contra-atacou com uma precisão cirúrgica. Diz a lenda que, ao ser questionado se descendia de um macaco por parte de pai ou de mãe, Huxley teria murmurado para o vizinho: "O Senhor está em suas mãos, eu nas de Deus." A plateia estremeceu. Uma senhora desmaiou. Wilberforce, humilhado, recuou. Mais tarde, Darwin brincaria com Huxley. Como ousou atacar um bispo vivo dessa maneira? Essas batalhas não se limitaram à Inglaterra. Na Alemanha, Ernst Haeckel ergueu a bandeira darwinista com o mesmo vigor de Huxley. Nos Estados Unidos, na Rússia, em cada canto do mundo, cientistas e clérigos travavam duelos públicos, onde a razão e a fé mediam forças. Darwin, no entanto, permaneceu acima da refrega. Não era um guerreiro, mas um observador, um homem que, entre crises de saúde e dúvidas, havia mudado para sempre a maneira como enxergamos a vida. E o mundo, mesmo resistindo, nunca mais seria o mesmo. Darwin não era apenas um gênio solitário. Era uma figura que fascinava até os espíritos mais influentes de sua época. Políticos o cortejavam, cientistas o reverenciavam, e até mesmo Karl Marx, o arquiteto de O Capital, tentou desesperadamente conquistar sua atenção. Marx enviou-lhe um exemplar de sua obra monumental, acompanhado de cartas elogiosas, na esperança de que Darwin a endossasse. Mas o naturalista, sempre cauteloso com as extrapolações de suas ideias, recusou educadamente. A ironia? Décadas depois, a União Soviética ergueu uma estátua em sua homenagem, transformando-o em símbolo de um movimento que ele próprio jamais abraçaria. Não era um ícone político, mas sua ciência friamente lógica e implacavelmente honesta. Tornou-se uma ferramenta poderosa para quem quisesse desafiar os dogmas religiosos. Após 1859, Darwin não descansou. Publicou mais 10 obras, cada uma deliciando-se nos mistérios da vida com a mesma paixão meticulosa de A Origem das Espécies. 6 delas mergulhavam em temas específicos, como se ele quisesse desmontar a natureza peça por peça para entender seu funcionamento. A fertilização das orquídeas revelava os segredos dos mecanismos de polinização cruzada, um balé de adaptações tão preciso que parecia a obra de um relojoeiro divino, só que sem divindade. As plantas trepadeiras mostrava como a luta pela luz solar esculpiu estratégias engenhosas em videiras e cipós, e a formação do solo pelas minhocas. Uma ode humilde àqueles pequenos engenheiros que, século após século, transformam a terra sob nossos pés. Os outros 4 livros eram pura evolução em ação. A variação dos animais e plantas sob domesticação foi sua resposta aos céticos,
Se o homem podia moldar raças de cães, pombos e cavalos em poucas gerações, que força não teria a natureza em milhões de anos? Darwin estudou pombos corredores, galinhas de Angola e até os cães de raça. Cada variação, cada peculiaridade, era uma prova de que a vida não era estática, mas um tecido em constante reconfiguração. E o mais surpreendente? Ele insistia que as grandes transformações não nasciam de saltos dramáticos, mas de pequenas vantagens acumuladas. Uma asa ligeiramente mais eficiente, um bico um pouco mais adaptado, uma plumagem que chamava mais a atenção das fêmeas. A evolução não era um terremoto, era a erosão paciente de um rio esculpindo um cânion. Foi nesse contexto que ele ousou propor a pangênese, uma teoria audaciosa, e como saberíamos depois, equivocada sobre a herança. Darwin imaginava que partículas invisíveis às gêmeas carregavam traços dos pais para os filhos, misturando-se como tintas em uma paleta. Era uma tentativa brilhante de explicar o inexplicável numa época em que o DNA era um mistério. Hoje sorrimos de sua ingenuidade, mas foi esse mesmo espírito ousado que o levou a desafiar outro tabu, a origem do homem. Em A Descendência do Homem, publicado em 1871, Darwin fez o que muitos temiam. Arrastou a humanidade para o mesmo ramo evolutivo dos macacos. Não que fossemos descendentes de macacos, como gritavam seus detratores, mas primos distantes, compartilhando o ancestral comum que há milhões de anos caminhava pelas florestas africanas. A ideia era revolucionária, escandalosa e as evidências não mentiam. Ossos vestigiais como cóccix, restos de uma cauda que já não nos serve, ou o ponto de Darwin, aquela dobra discreta na orelha, eco de uma era em que nossos ancestrais precisavam de orelhas pontudas para captar sons na selva. Até as emoções nos traíam. O riso, o choro, a raiva, a ternura, tudo isso tinha paralelos nos grandes símios. Darwin observava um chimpanzé consolando o outro após uma briga e via ali o germe da compaixão humana. Mas foi ao explorar a seleção sexual que ele revelou um lado menos conhecido da evolução. A luta não era apenas pela sobrevivência, mas pelo amor. Ou melhor dizendo, pela chance de transmitir seus genes. Os elefantes marinhos, com seus haréns de fêmeas e batalhas épicas entre machos, eram um exemplo brutal. As aves, porém, eram poesia pura. Por que os pavões exibiam caudas tão extravagantes que mais atrapalhavam do que ajudavam? Porque as fêmeas preferiam assim. Os machos de paraíso, com suas danças hipnóticas e cores iridescentes, não estavam apenas competindo, estavam seduzindo. Darwin entendia que na natureza a beleza muitas vezes vencia a praticidade. Claro, algumas de suas conclusões envelheceram. Ele supunha, por exemplo, que a maioria das aves era promíscua, quando hoje sabemos que muitas formam pares para a vida. Mas essas falhas não diminuem seu gênio, revelam apenas que a ciência é um processo, não um dogma. O que importa é que Darwin nos ensinou a olhar para o espelho e reconhecer nossa própria animalidade, não como uma queda, mas como parte de uma história muito maior. Uma história em que, contra todas as probabilidades, uma espécie frágil, de cérebro grande e polegares opositores, conseguiu não só sobreviver, mas questionar as próprias estrelas. E aqui está a natureza revelando mais uma vez seu gênio silencioso. As plantas não são passivas, não são meros espectadores da vida. Elas agiram. Elas se movem não com músculos, mas com uma coreografia molecular tão precisa que até hoje nos deixa sem fôlego. Darwin observou que os caules não crescem em linha reta por acaso, eles buscam. Curvam-se em direção à luz como um poeta se inclina para ouvir um segredo, esticando-se lado a lado, onde um tecido se expande mais rápido que o outro, criando aquela curva elegante que parece quase intencional. Não é magia, é estratégia. Uma dança milimétrica onde cada célula sabe seu papel no grande balé da sobrevivência. E o que dizer das trepadeiras? Aqueles fios esguios que, ao menor toque, se enroscam com uma determinação que envergonharia até os mais obstinados entre nós. Darwin as estudou com fascínio quase paternal, descrevendo como elas sentem o suporte não com olhos, mas com uma sensibilidade tátil tão apurada que bastava um fio de lã para desencadear seu abraço. Era como se a planta soubesse, sem nunca ter aprendido, que sua vida dependia daquele gesto. E quando o suporte era retirado, elas se soltavam, relaxavam e esperavam. Paciência em forma de clorofila. Mas foi no reino das flores que Darwin encontrou sua maior poesia. As orquídeas, essas engenheiras da sedução, não se contentam em ser bonitas, elas conspiram. Suas formas não são acidentes, são convites codificados projetados para enganar, atrair e recompensar apenas os polinizadores certos. A coriantes, com seu labirinto de pétalas e néctar escondido, não é uma flor, é um quebra-cabeça evolutivo.
O beija-flor ou a abelha que a visita não está apenas se alimentando, está sendo usado. Cobrado de pólen, torna-se um mensageiro involuntário, levando o legado genético da planta para longe, enquanto esta, imóvel, sorri em silêncio com suas cores. Darwin chamava essas adaptações de belas não por estética, mas por sua astúcia. Eram soluções tão engenhosas que se um deus as tivesse desenhado, chamaríamos de obra-prima. Mas não foram esculpidas pelo tempo, pela necessidade, por milhões de tentativas e erros que só a vida poderia orquestrar. E então, como se não bastasse desvendar os segredos dos animais e das plantas, Darwin voltou seu olhar para algo ainda mais íntimo: o solo sob nossos pés. Sim, até a terra que pisamos tem suas batalhas épicas. Em seu último grande trabalho, ele nos revelou um mundo oculto onde as minhocas não são simples criaturas rastejantes, mas arquitetas. Elas revolvem a terra, arejam-na, decompõem folhas mortas e, sem saber, fertilizam o solo que alimenta as plantas que, por sua vez, alimentam os herbívoros que alimentam os predadores, e assim o ciclo se fecha, graças a esses pequenos engenheiros de corpo mole. Darwin calculou que em um único acre de terra, dezenas de milhares de minhocas podem mover toneladas de solo por ano. Sem elas, os campos se tornariam desertos. Sem elas, a vida como conhecemos desabaria. E, no entanto, quantos de nós paramos para agradecer? Isso é Darwin, o homem que nos ensinou a ver o extraordinário no ordinário, que transformou o barro em poesia e a luta pela existência em uma sinfonia. Suas ideias não eram apenas ciência, eram uma revolução na forma como nos vemos no universo. Não somos o centro, mas somos parte. Não somos donos, mas herdeiros. E se há uma lição que ecoa além de seus livros, é esta: a vida não é uma escada a ser escalada, mas uma teia complexa, interdependente e, acima de tudo, viva. Cada fio, cada nó, cada criatura, por mais humilde que seja, tem seu papel. Até você, até eu, até a minhoca que neste exato momento está transformando a Terra em futuro. E aqui está a magia que poucos percebem. Essa descoberta não veio ao acaso, nem sob a luz crua do dia. Foi à noite, quando o mundo dormia e os hormônios da Terra ainda sussurravam seus segredos, que Darwin desvendou mais um mistério. A luz, ele sabia, não era apenas claridade, era linguagem. E as minhocas? Elas falavam através do solo, reescrevendo a história sob nossos pés. Em 1881, quando o mundo já o consagrava por obras monumentais, Darwin publicou seu último livro. Não sobre macacos nem sobre fósseis, mas sobre minhocas. Sim, aqueles seres que, em sua humildade, movem montanhas sem que ninguém note. Em Downhouse, sua casa-laboratório, ele construiu uma pedra das minhocas, um bloco de pedra colocado sobre o solo para medir milímetro a milímetro, como a terra o engolia. Porque as minhocas não cavam apenas buracos, elas tecem o tempo. Cada movimento delas é um verso no poema da fertilidade, cada túnel uma linha na narrativa da vida. E o que ele descobriu? Que aquelas criaturas sem ossos, sem voz, sem glória, eram as verdadeiras arquitetas do solo, que sem elas Stonehenge teria afundado mais rápido, que vilas romanas desapareceram não pelo peso dos séculos, mas pela ausência de seus pequenos engenheiros, que até o arado do agricultor, instrumento de progresso, podia ser um martelo contra o equilíbrio que elas mantinham. Darwin provou, o que parece insignificante é na verdade fundamental. Mas havia mais. Ele estudou sua anatomia, seus hábitos, até sua relação com a música. Sim, música. Toque uma nota grave no piano, e elas se escondem como se o mundo de repente ficasse pesado demais. Era ciência, era poesia, era prova de que até os seres mais simples têm uma sensibilidade que desafia nossa arrogância. E então veio o inverno de 1881 a 1882. Darwin, o homem que havia navegado mares e revolucionado o pensamento, agora lutava contra um coração cansado. Em fevereiro, escreveu a um amigo: "Sinto que minha jornada está chegando ao fim." Morreu em 19 de abril, poucos dias depois de completar 73 anos. Não como um rei, mas como um sábio, enterrado em Westminster Abbey, ao lado de Newton, acompanhado por Huxley ou Kerry Wallace, os companheiros de uma revolução que ainda ecoa. E que revolução! Um homem sem diploma formal cujo maior treinamento foi a curiosidade e 5 anos a bordo do Beagle nos deu não uma, mas várias chaves para entender a vida. Suas teorias sobre evolução e seleção natural não foram apenas disruptivas, foram libertadoras. Elas nos tiraram do centro do universo para nos colocar dentro dele, como parte de um todo que respira, muda e se reinventa. Hoje celebramos Darwin não como um ídolo intocável, mas como um farol. Um homem que, mesmo em meio a dúvidas e doenças, nunca deixou de perguntar. Que compartilhou a glória com Wallace, porque a ciência não é competição, é colaboração.
que nos ensinou que a grandeza não está no tamanho, mas no impacto, e que uma minhoca com seu trabalho silencioso pode ser tão revolucionária quanto um gênio. Então, merece ele o título de maior cientista de todos os tempos? Talvez. Ou talvez a pergunta seja outra: merecemos nós que ainda estamos aqui honrar seu legado? Porque Darwin não nos deixou apenas teorias. Deixou um convite. Olhe mais de perto. Questione. Admire. E acima de tudo pertence. Você, eu, a minhoca, a árvore, o oceano. Todos somos versos da mesma história. E essa é a maior revolução de todas.